Oi, pessoal, bom dia de novo, continuando nossa aula. Agora nós vamos falar sobre o naturalismo, tá certo? Vocês vão perceber que a perspectiva é a mesma, né? A mesma perspectiva antirromântica, a mesma perspectiva materialista, racionalista, só que agora a gente vai acrescentar a palavrinha ciência, tá? A palavra ciência vai ser muito importante aqui, as teorias científicas da época são muito importantes para compreender o naturalismo, tá certo? Bom, vamos lá então. Bom, então, em se tratando de contexto histórico, tá? O contexto histórico é o mesmo, como eu já disse a vocês, né? Na verdade, é um bloco, lembra que nós falamos isso na aula passada, falamos isso semana passada, né? Desde que comecei a conversar com vocês sobre o realismo, naturalismo, parnasianismo, eu digo a vocês que é um bloco, né? Um bloco que, se formos pensar na perspectiva do Nietzsche, de que tem um pêndulo que está oscilando entre uma perspectiva mais clássica, racionalista, humanista, e uma perspectiva mais romântica, idealizada, medieval, ligada ao sentimento. Se formos pensar por aí, essa corrente, esse bloco, né, pertence à corrente apolínea. E isso não significa dizer que tudo é de toda forma igual, tá? Cada uma dessas estéticas tem suas particularidades, tá bem? Mas o contexto histórico é o mesmo. Qual é o contexto do final do século XIX na Europa? Revolução Industrial. Então, estamos tratando do mesmo contexto. No Brasil, inclusive, o naturalismo e o realismo são estéticas que, do ponto de vista didático, surgem na mesma época, porque a primeira obra considerada realista, ela é publicada no mesmo ano em que é publicado a primeira obra considerada naturalista. Tá? Essas obras são Memórias Póstumas de Brás Cubas e O Mulato. Tá? Essas duas obras são publicadas em 1881. Então, esses dois movimentos literários que são distintos, mas que é muito difícil separar, e por isso que eu estou trabalhando com os dois aí juntos, né? Mas que são distintos, mas que é importante entender essa perspectiva, esse ideário dessa época, né? São fruto aí de um final de século que nós já acabamos de ver, em que temos o paradoxo, né, resultante aí da perspectiva econômica do final do século, né? Então, Revolução Industrial, a presença marcante da ciência e da industrialização na vida cotidiana das pessoas lança novos desafios para os escritores. Então, a palavra ciência aqui é extremamente importante, tá? Machado de Assis vai fazer crítica faz crítica a essa perspectiva de exagero, de culto à ciência, né? O Alienista é uma prova disso. Em Memórias Póstumas, com o Emplasto, não deixa de ser também uma crítica a isso, tá? Mas aqui essa ciência é uma palavra-chave, é uma palavra-chave, porque no naturalismo o romance vai se apropriar das ideias
vai se apropriar e vai defender também, né, as ideias presentes no final do século XIX. É claro que o que eu quero dizer com defender é mostrar criticamente como que isso ocorre no final do século XIX, tá? Então, qual o papel da literatura diante dessa presença? Os naturalistas procuram responder a essa questão com o romance experimental, tá? No Brasil, nós já comentamos, também um cenário de crise, né? E uma crise que vai aparecer, né, uma crise nas instituições, né, sobretudo as instituições idealizadas pelo romantismo, aqui elas vão aparecer, como eu venho repetindo, desmascaradas, né? Certo? O próprio nome naturalismo, né, gente, o nome dessa estética é um nome que está associado à questão das ciências naturais, né? Naturalismo, a natureza é a nossa maior ciência, digamos assim, né? Então, vamos lá. Então, o que é essa? Quais são as características do naturalismo, né, mais marcantes no naturalismo, né? Como eu já disse, o que é importante a gente lembrar que no naturalismo há uma aproximação entre a literatura e a ciência. Então, há uma animalização do ser humano, certo? Nós chamamos isso muitas vezes de zoomorfismo. Zoomorfismo, podem colocar aí no caderno de vocês, complementando a animalização do ser humano, tá? O que seria esse zoomorfismo? De acordo com as teorias do final do século XIX, nós não somos animais, né? Nós não temos uma determinada origem, né, que nos coloca dentro de uma seleção natural, né, e de uma cadeia, né, de evolução, certo? Então, assim, a literatura vai olhar também para o ser humano. Então, por exemplo, se vocês lerem as descrições dos homens, das mulheres, né, também no naturalismo, é muito comum que o corpo da mulher seja descrito, por exemplo, como um corpo de um animal, tá? A Rita Baiana, que é uma personagem de O Cortiço, a Rita Baiana e o Jerônimo vão se apaixonar. Mas, como eu disse a vocês, aqui no naturalismo não há essa perspectiva de idealização da paixão, né? Então, por que um homem e uma mulher se aproximam? Não há a perspectiva do amor, muito menos do amor como um conceito universal e eterno. Não há isso. O que é o amor aqui? Né? O porquê as pessoas se aproximam, né? Se há uma animalização do ser humano, essa aproximação vai se dar, por exemplo, de forma instintiva. Então, uma descrição, por exemplo, que vai aparecer lá no Cortiço. Se vocês lerem Cortiço, vocês vão perceber que a Rita Baiana, quando se aproxima do Jerônimo e Jerônimo se aproxima de Rita Baiana, na obra, o Aloysio Azevedo vai dizer que ela parecia uma cadela no cio, tá? Por que uma cadela no cio, gente? Por que essa aproximação com a cadela, né? Exato. E por que essa aproximação com o cio? Porque não é desejo, não é amor,
não é paixão, como eu disse no início, e sim instinto, instinto animal. É isso que vai aproximar um homem e uma mulher, né? Essas ideias, essas concepções, essa perspectiva é fruto de um ideário do final do século XIX, né, que nós chamamos... Porque isso não é exatamente ciência, né, gente? Na literatura a gente fala que isso é o cientificismo, é o querer justificar tudo a partir da ciência e das teorias da ciência daquele contexto, né? Tá? Então, a linguagem eu coloquei aqui, descrição impiedosa, essa descrição, eu acredito, inclusive, que muitas pessoas talvez tenham ficado constrangidas, talvez, mas não é para ficar constrangido, tá, gente? É para compreender que é uma descrição que é feita a partir de uma forma de pensar da ciência do final do século XIX. É para entender isso, tá? Tá certo? Formas de pensar, né? E aí eu trouxe para vocês essas novas perspectivas, né? Que nós já até comentamos na aula da semana passada, mas para ficar ainda mais claro, né? Um desses cientistas, né, e que vai ser a literatura vai recorrer muito às suas ideias, é o Darwin, né, o Charles Darwin. E a sociologia vai chamar de darwinismo social. O que seria o darwinismo social, né? A constatação de que o ser humano é um animal como outro qualquer, né? Então, é a crença de que a natureza promove um processo de seleção no qual sobrevivem os mais adaptados e os mais fracos são eliminados. No naturalismo, isso vai ficar evidente também em relação às questões sociais, né? Quem vai sobreviver? Quem é o centro ou é a periferia? Que são conceitos que são bem utilizados nessa época, né? É quem está no centro ou quem está à margem do centro? Quem vai sobreviver? Quem está mais adaptado? Né? E aí a gente pode pensar em várias questões que são consideradas de centro na nossa cultura, sobretudo nesse contexto do século XIX, né? Então, e vocês vão perceber isso nos romances. Seria muito legal que vocês lessem os romances, né? Em O Cortiço isso fica muito evidente, né? O dono do cortiço é um português. O dono do cortiço é um homem. O dono do cortiço escraviza Bertoleza, né? Quem vai sobreviver? Quem vai se beneficiar? Quem vai ser selecionado como vencedor? Né? Então, é como se a literatura se apropriasse dessa ideia que vem da ciência da época para falar sobre as relações sociais, né? Sobre as questões sociais, e muitas vezes fazer uma crítica a essa sociedade tão desigual, né? Já nessa época, né, gente? Então, isso seria o darwinismo social, né? Depois procurem o que vai acontecer com Bertoleza e João Romão, né? As personagens do Cortiço, todas elas, ou quase todas elas, têm problemas que são considerados problemas que advêm do social, né? É o determinismo,
tá? Eu pulei o Comte, fui logo para o determinismo. O que o Hippolyte Taine vai dizer? O que o Taine vai dizer? Que o ser humano está condicionado por 3 fatores: raça, e aí ele está condicionado também pela hereditariedade, né? O ser humano está condicionado pela sua origem, está condicionado pela sua raça, está condicionado pelo meio, está condicionado pelo momento histórico. Então, no cortiço, por exemplo, que é um meio degradante, socialmente falando, vão aparecer ali várias personagens degradadas pelo meio, né? E nós vamos conversar sobre isso melhor na semana que vem. É só para vocês estabelecerem essas diferenças, tá? E o Comte, que é considerado aí o precursor, o pai do positivismo, né? Do que ele trata, né? O que ele traz para nós, né? Que ele aponta o saber positivo, né? O saber baseado nas leis científicas, como superior ao saber teológico ou metafísico, né? Quer dizer, qual é o saber valorizado anteriormente? O saber cristão, né? Toda a cultura ocidental está bem calcada, né? Baseada ao longo aí dos tempos, né? No cristianismo, né? Nós sabemos disso. O que essa revolução científica, essa revolução industrial vai trazer aí nesse ideário aí dos pensadores? Uma negação dessa metafísica, uma negação da metafísica, uma valorização da física, é a ciência, são as ciências naturais e não o além física, né? O teológico não é o superior, não vai ser mais considerado superior. O que vai ser considerado superior é o homem. Olha aí o humanismo, o racionalismo, né, de que nós já falávamos, né? Só que é claro que aqui é século XIX, não é a antiguidade. Então as obras vão aparecer, né? Esse racionalismo vai aparecer nas obras de acordo com este contexto do século XIX, e não da antiguidade, obviamente, mas trazendo esses conceitos, né, de racionalidade, de materialismo, de objetividade, né, de racionalismo, de humanismo. Ok, qual é o projeto literário do naturalismo, né? A literatura é serviço da ciência, as personagens tratadas, então, com um olhar científico, né, como eu disse a vocês. Os romances naturalistas são, em geral, caracterizados como literatura de tese. O que nós fazemos numa dissertação, né, na academia, num doutorado? Não é defender uma tese que eu faço, né? Eu vou construir argumentação para defender uma tese. A literatura desse contexto, ela também é uma literatura que vai defender uma tese, né, no naturalismo. Porque desenvolvem uma estrutura pensada para provar ao leitor a visão determinista da sociedade. Então, quer provar provar a ciência da época, né? O Machado de Assis, em sua genialidade, em sua sutileza, com a sua ironia, ele já critica, inclusive, essa perspectiva, né? Tão presa à ciência. Aqui no naturalismo, há essa perspectiva de olhar para a sociedade, olhar para o ser humano a partir
da ciência, tá? E o cientista da época, o Taine, tem essa visão determinista, né? Então, o comportamento humano está determinado, como nós dissemos há pouco, pela hereditariedade, pela raça, né? Pelo meio ou pelo momento histórico. Então, estou condicionada a me comportar de uma forma ou de outra, de acordo com a minha raça, ou de acordo com o meio em que eu cresci, em que eu me eduquei, e o momento histórico, certo? Bom, o aviltamento e a perda da dignidade dos indivíduos que vivem em um meio degradante é a grande tese exposta nesses romances. Então, em Um Cortiço, isso vai aparecer, em A Casa de Pensão, no Ateneu, vai aparecer essa perspectiva do aviltamento do ser humano, da perda de dignidade de um ser humano que pertence a um ambiente degradante. E se ele pertence a um ambiente degradante, não há como ele ser um herói, um bom menino, digamos, né? Se é que a gente pode chamar assim, tá? Bom, gente, eu falei muito para vocês sobre o Germinal, é uma obra, é um clássico da literatura, né? É um clássico do cinema, o filme que fizeram sobre o Germinal, mas é uma obra que apresenta essas descrições que eu falei há pouco, né? Essas descrições impiedosas, essas descrições cruéis, né? A gente não tem aqui idealização de personagem, de sociedade, de estrutura social, não tem nada disso, tá? Tem umas cenas, inclusive, bastante fortes, né, em Germinal, mas é essa sociedade é essa literatura que quer provar que esse aviltamento decorre de uma condição degradante de vida, uma condição animalesca, né? Vai gerar comportamentos animalescos. Eu nem sei se é adequado isso que eu estou falando, né? Porque daí fica parecendo que os animais aqui... Mas eu acho que vocês entenderam em que sentido é no sentido de ser desumano, não humano, né? É mais nesse sentido, tá? Bom, o Aloysio Azevedo, no Brasil, ele é o precursor do naturalismo, né, com a obra O Mulato, de 1881, é a mesma data da publicação de Memórias Póstumas, então são movimentos que coocorrem no Brasil, né, realismo, naturalismo, mas ele tem uma obra muito famosa, aliás, duas obras que são muito famosas, que são O Cortiço e A Casa de Pensão, né? Que caem naquela perspectiva do tratar a coletividade, a massa, né? É a massa. Prestem atenção, procurem na internet como começa a obra O Cortiço. Tá? Ele simplesmente vai comparar a chegada das pessoas ao cortiço, o fervilhar das pessoas, a aglomeração, né? a um fervilhar de vermes. Tá, gente? É o início do cortiço. Então, é bem presente esse zoomorfismo de que eu falei, essa animalização do ser humano, né? E por que são vermes fervilhando no esterco, né? Essas pessoas que estão chegando ao cortiço e alugando as suas casinhas no cortiço, por que são vermes? Né? Porque estão ali em más condições, então isso vai gerar patologias sociais. Então, vocês vejam que todo o discurso é um discurso
que vem da ciência. Agora, atenção, da ciência da época, da compreensão acerca de determinadas questões sociais, naquela época, né, há muitas críticas acerca dessa perspectiva determinista, por exemplo, tá? Há muitas, vocês ano passado estudaram o conceito de etnocentrismo, relativismo cultural, então acredito que tenham trabalhado com essa relação de centro e periferia, né, que não necessariamente há comportamentos em que os indivíduos perdem a dignidade, enfim, tudo isso é questionável, né? E a gente tem que pensar sobre tudo isso sempre, né? Mas a visão aqui é uma visão determinista, tá? Só existe essa forma de olhar para a sociedade, tá? Neste contexto. O Raul Pompeia com o Ateneu e o Adolfo Caminha com o Bom Crioulo. O Bom Crioulo é uma obra indicada pelo Paz, inclusive, né? Ok. Então, como característica aí do naturalismo, tá? Como característica do naturalismo, linguagem simples, né? A linguagem é simples, clara, né? Com clareza, com equilíbrio, com harmonia de composição, que é um traço da perspectiva apolínea, né? Nas artes. A preocupação com as minúcias, com os detalhes, mas é claro, né, gente, porque não é a ciência se preocupa com a observação, com o experimento, com o detalhe, né? Não é um romance de tese, então não quer provar algo, então o detalhe é muito importante, né? E a presença de palavras regionais, né? Então, até mesmo no cortiço, o falar, vocês vejam bem, lá em Úrsula, o falar é igual, o falar das pessoas escravizadas, das pessoas que compõem a elite, das pessoas não escravizadas, mas que fazem os serviços, todas as pessoas falam da mesma forma. Aqui no realismo, no naturalismo, isso já começa, sobretudo no naturalismo, já começa a haver uma identificação das classes sociais, né? Bom, descrição, narrativas lentas, né? Porque tem muita descrição. E é uma descrição que tem objetivo diferente das descrições no romantismo. Eu já disse isso para vocês, né? No romantismo, o objetivo das descrições é a idealização. Aqui não. Aqui o objetivo da descrição é exatamente revelar a realidade, né? Fotografar a realidade, retratar a realidade, por isso descreve, tá? E por isso a narrativa fica lenta, né? A impessoalidade, que é um traço da ciência, né? E quanto ao conteúdo? Quanto ao conteúdo, essas obras, de uma forma geral, elas têm uma perspectiva determinista, né? E aí nós mostramos que isso vem das ideias do Taine, né? Um objetivismo científico, né? Com temas ligados à patologia social, né? Quer dizer, a sociedade é doente. E por que a sociedade é doente? Porque o ser humano é doente, né? Então, as questões humanas vão aparecer dessa forma, né? Para quem gosta de cinema, a gente tem alguns cineastas brasileiros que trabalham com isso que eu gosto de chamar de neonaturalismo,
tá? Quando a obra retrata, e há muitas obras cinematográficas no Brasil que retratam a miséria no Brasil, né? Há até um nome, tá, gente? Ao longo aí da história do cinema, alguns teóricos chamaram de estética da fome, mas não só a estética da fome, mas muitos falam também da perspectiva da violência, né? E vão mostrar uma violência que é fruto de condições degradantes, né? Isso aparece no cinema nacional, né? Essa perspectiva, claro que de uma forma crítica, né? De uma forma bastante crítica, mas vai aparecer também, né? São todos títulos muito fortes, então eu estou aqui tentando não citar nenhum para não termos problemas, né? Porque não necessariamente vocês vão gostar, os pais de vocês vão gostar dessas obras, mas elas existem, né? Na literatura, no cinema, correntes que são neonaturalistas, né? Que trazem essa perspectiva de análise social a partir de patologias sociais, né? Certo? E patologias que decorrem de condições degradantes, né? Consideradas degradantes. Bom, uma outra característica, a observação e análise da realidade. O ser humano descrito sob a ótica do animalesco e do sensual. Por que do sensual, né, gente? Exatamente por esse zoomorfismo, por essa relação. O ser humano é instinto, né? Então, o ser humano vai obedecer aos seus comandos instintivos, né? De fome, de reprodução, enfim, de defesa, né? De defesa também. Então, isso vai também aparecer nesses chamados romances de tese, né? Então, nesse contexto todo, obviamente que há uma despreocupação com a moral, né? Eu não gostaria de dizer que são romances imorais, certo? Porque talvez isso fosse uma perspectiva, primeiro moralista da minha parte e depois uma perspectiva de negação da arte, né? Porque a arte é livre para falar sobre aquilo que ela observa, aquilo que é humano, né? Enfim, aquilo que se sente, né? Mas uma perspectiva não moral, amoral talvez seja a palavra, né? Porque é diferente do romantismo. Porque no romantismo o bem vai ser enaltecido, o amor, as virtudes, a honra, né? A religiosidade, né? A fé, portanto, né? A força das instituições. Então, isso vai fazer parte do discurso idealizado do romantismo, de uma maneira geral, né? Eu estou falando, gente. Pensem na personagem Úrsula, como ela é caracterizada. Ela é um anjo, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que cuida de todos, né? É diferente da perspectiva aqui, né? E lá no romantismo, como tem mais essa perspectiva moral, o que vai acontecer, né? O final vai conduzir o leitor a uma perspectiva, digamos, mais
positiva, digamos assim, né? Aqui não necessariamente. Aqui é a realidade. Nem sempre o bem vence o mal. E essa é a realidade, né? Então, o naturalismo vai abordar esse retrato que muitas vezes não é positivo do ser humano e da sociedade. É, portanto, uma literatura mais engajada, tá certo? Bom, é isso, pessoal. Nós acabamos e na próxima aula eu corrijo as questões relativas ao Memórias Póstumas e damos continuidade conversando sobre o Quincas Borba e o Dom Casmurro de Machado de Assis, tá? Então, observem para vocês não se perderem que nós estamos trabalhando com o realismo e o naturalismo. Eu estou falando do realismo e do naturalismo. Na aula de hoje eu apontei diferenças e mostrei quem são os autores do realismo e do naturalismo, mas estamos trabalhando aí com ambas essas estéticas do final do século XIX, tá certo? Um beijo grande para vocês e até amanhã.